Há poucos instantes, o Palácio de Buckingham quebrou o silêncio com uma revelação que causou comoção em todo o mundo. A sala ficou em silêncio enquanto o rei Carlos e o príncipe William avançavam, unidos, emocionados e visivelmente abalados. Esta não foi uma atualização pública. Foi uma confissão devastadora. O mundo temia o pior. Agora, o pior chegou. E a verdade é muito mais pesada do que qualquer um imaginava. Antes de analisarmos em detalhe o que isto realmente significa para a família real, certifique-se de que se inscreve para não perder nenhuma atualização. A atmosfera era diferente de tudo o que já se tinha visto numa conferência de imprensa da realeza. O peso de gerações pairava no ar. E, no entanto, nada de pompa. Nenhuma apresentação elaborada. Apenas silêncio, carregado de significado. A declaração feita foi simples, mas as suas implicações eram profundas. O estado de saúde da princesa Catherine tomara um rumo trágico e profundamente preocupante. Durante as semanas, as especulações foram se acumulando, rumores de complicações, de batalhas invisíveis por detrás dos muros do palácio. Mas ninguém o esperava. De pé, ombro a ombro, o rei Carlos e o príncipe Guilherme apresentaram uma fachada de união. Mas por baixo dela era visível a tensão de dois homens a desmoronarem-se sob o peso da dor, do dever e do desamparo. Charles falou primeiro, com a voz invulgarmente rouca. Ela é o coração desta família, disse, não com cerimônia, mas com tristeza. Naquele momento, não era um monarca, era um sogro, a lamentar a dor de alguém que considerava uma filha. O seu rosto, muitas vezes impassível e indecifrável, revelava uma tristeza demasiado profunda para se esconder. Então, William apareceu, com os olhos baixos e a expressão tensa. Agradeceu ao público pelo apoio inabalável, mas não prometeu recuperação. Ele não disse que as coisas estavam a melhorar. Em vez disso, as suas palavras tremeram sob o peso da incerteza. Estamos esperançosos, disse ele suavemente. Mas também precisamos de nos preparar. Em instantes, o mundo reagiu. Do castelo de Windsor aos portões do palácio de Kensington, vigilias à luz das velas irromperam como fogo em palha seca. As redes sociais entraram em colapso sob o peso de milhões de pessoas a exigir respostas. Flores, cartões e orações chegaram de todos os cantos do mundo. Os apresentadores de telejornais interromperam as suas emissões regulares. Os comentadores da realeza ficaram sem palavras, e em lares muito para lá dos muros do palácio. As famílias choraram uma mulher que nunca conheceram, mas que admiravam profundamente. Não foi apenas a gravidade da notícia que chocou o público, mas a forma como o palácio a transmitiu. Nada de otimismo disfarçado, nada de palavras doces e reconfortantes. Apenas a verdade. Vulnerável, doloroso, sem remorso. Foi um momento de humanidade partilhada. E nesse momento partilhado, Catarina deixou de ser apenas uma futura rainha. Ela tornou-se um símbolo de fragilidade e força. Mas, mesmo após o término da declaração, as perguntas estavam apenas a começar. Não havia detalhes médicos, nenhuma explicação. Sem prazos definidos, apenas um apelo profundamente humano à privacidade, à dignidade, à esperança em tempos de incerteza. E por detrás deste apelo, um silêncio que mais uma vez se começou a instalar sobre a família real. Mas o que poderá ter levado a um momento tão doloroso? Para compreender, precisamos de recuar ao início do silêncio e ao início do surgimento do segredo. Quando a princesa Catherine desapareceu da vida pública, o facto foi tratado como uma recuperação rotineira. Mas as semanas passaram. Depois, meses, sem fotografias, sem acontecimentos. Nem sequer aparições encenadas. Não era a ausência que alarmava as pessoas, mas sim o silêncio. E por detrás deste silêncio, o palácio escondia algo muito mais perigoso do que qualquer um imaginava. Inicialmente, a máquina de comunicação da família real teceu a sua teia habitual. O Palácio de Kensington anunciou que Catherine tinha sido submetida a uma cirurgia abdominal programada. A mensagem era polida, controlada e deliberadamente calma. Asseguraram ao público que não havia motivo para preocupação. O prazo para a recuperação? Algumas semanas, no máximo. Mas os observadores mais experientes da realeza sabiam que não era bem assim. Esta não foi a primeira vez que o palácio suavizou a realidade para proteger a sua imagem. Ainda assim, a maioria aceitou a versão oficial, até que o silêncio se prolongou mais do que o esperado. O ritmo habitual da vida da realeza começou a vacilar. William, normalmente presença constante nos acontecimentos reais, começou a isolar-se. Eventos de caridade, jantares de gala, compromissos públicos, foram desaparecendo da sua agenda. Alguns cancelamentos foram explicados de forma vaga. Outros apareceram sem qualquer explicação. E quando apareceu, havia algo de diferente no seu comportamento. Os seus sorrisos não chegavam aos olhos. Parecia um homem à beira de um colapso.
Entretanto, o mundo começou a notar a ausência da mulher mais fotografada da monarquia. Sem foto de alta hospitalar. Nenhuma foto de paparazzi dela a ser levada para casa. Nenhum vislumbre sequer. Catherine tinha desaparecido. Não apenas da vida na realeza, mas da própria existência. Os paparazzi posicionados no exterior dos jardins reais não conseguiram captar sequer uma sombra desfocada. Os jornalistas começaram a cochichar nas redações. Por que é que nem William tinha sido visto a visitar o hospital? Algo estava errado? Ou pior, algo estava a ser encoberto? O palácio permaneceu em silêncio. As declarações, quando feitas, foram breves e deliberadamente vagas. A princesa continua a recuperar em privado, repetiam, mas o público já não se contentava com meras garantias vãs. O silêncio cuidadosamente orquestrado começou a virar-se contra eles. E, lentamente, a narrativa começou a escapar ao controle do palácio. Sussurros transformaram-se em perguntas. E as perguntas transformaram-se num pânico silencioso por detrás dos muros do palácio. Um assessor real, ouvido num acontecimento de grande impacto, murmurou o que ainda ninguém se atrevera a dizer publicamente. Houve complicações. Esta única palavra espalhou-se como fogo em palha entre os informadores. Outro relato, ainda mais arrepiante, partiu de um funcionário do hospital, que terá contactado um jornalista estrangeiro. A mensagem era curta e perturbadora. É pior do que dizem, a imprensa não publicou a fonte, mas também não a ignorou. Esta frase foi a faísca que incendiou a situação. Agora, cada ausência, cada dia de silêncio, tornava-se parte de uma teoria crescente. Não se tratava de uma recuperação pacífica, mas sim de uma crise. Uma crise que estava a ser ocultada com uma precisão alarmante. Os portões do palácio, outrora símbolos de grandeza, pareciam agora muros que escondiam uma verdade demasiado aterradora para ser encarada. E, no entanto, o mundo continuava a perguntar, a pressionar, a implorar por respostas. E enquanto o mundo tentava decifrar o silêncio, um homem dentro do palácio perdia o controle e estava prestes a quebrar todos os protocolos reais para proteger a mulher que amava. Foi treinado para manter a compostura, preparado para o dever, mas nada poderia preparar o príncipe William para o colapso emocional que se seguiria. O marido dentro dele sobrepôs-se ao príncipe, e este tomou uma decisão que abalou profundamente a monarquia. Nos primeiros tempos, William tentou seguir o guião real. Ele sorria quando esperado, assentia com a cabeça em reuniões, proferia declarações curtas e ensaiadas com o intuito de acalmar a nação. Mas, a porta fechada em Adelaide Cottage, o seu mundo estava a desmoronar-se. A mulher que amava, a mulher que estivera ao seu lado em cada capítulo da sua viagem real, estava a se afastar-se, e o palácio insistia para que ele fingisse o contrário. Era um guião que já não conseguia recitar. O isolamento envolveu-o como uma névoa. Os amigos notaram a sua ausência nos círculos sociais. Os assessores cochichavam sobre as suas chamadas não atendidas. Afastou-se até dos seus colaboradores mais próximos, preferindo o silêncio à propaganda. E quando falava, as suas palavras eram incisivas e desafiadoras. Por detrás dos muros do palácio, a tensão aumentava. Assessores de alto nível pressionavam-no para cooperar, manter as aparências e proteger a instituição. Mas Guilherme já não protegia a instituição. Ele estava a lutar por Catherine. O ponto de ruptura chegou silenciosamente sob a forma de um e-mail, 5 palavras digitadas no assunto, enviado diretamente para o seu pai. Ela merece mais do que o silêncio. O que se seguiu não foi apenas um apelo, mas uma declaração de guerra contra a fria máquina da monarquia. E quando esse e-mail vazou para um jornalista próximo da família Crust, tudo explodiu. As manchetes foram brutais. A pressão era insuportável, mas William não voltou atrás. Ele cumpriu cada palavra dita. A indignação pública aumentou. As pessoas não estavam zangadas com William, mas sim com a instituição que as tinha mantido na ignorância. No entanto, o palácio continuou a insistir numa narrativa mais cautelosa. Os assessores propuseram uma divulgação fotográfica controlada, talvez da Catarina num jardim, com um ligeiro sorriso. Mas Guilherme recusou. Não estamos a encenar o luto. Atirou numa reunião explosiva. Não estamos a vender dignidade. Em vez disso, William fez o impensável. Contactou alguns jornalistas veteranos, não para fazer uma declaração, mas para insinuar, para dar um empurrãozinho, para os guiar em direção à verdade que o palácio se recusava a reconhecer. Lentamente, com cuidado, vozes fiáveis começaram a mudar o tom. Deixaram de repetir o discurso oficial. Começaram a questionar os prazos, o sigilo e a ética do silêncio. Entretanto, o estado de saúde de Catherine agravava-se. William observava tudo. O seu declínio. A sua voz, antes vibrante, tornou-se fraca. A sua energia desapareceu. O brilho dos seus olhos apagou-se e ele nada pôde fazer. O palácio ainda insistia em controlar a mensagem. Ainda acreditava que podia manipular a percepção.
Mas William já tinha ultrapassado os limites do protocolo. Ele não queria uma tragédia bem gerida. Ele queria que a sua mulher fosse vista, que fosse ouvida, para ser honrado, não escondido. A cada dia que passava, William afundava-se mais num colapso emocional. Aquelas que o rodeavam perceberam a mudança. Os seus sorrisos em público desapareceram por completo. O seu temperamento, antes cuidadosamente controlado, começou a apresentar fragilidades. Os seus olhos, antes serenos, transbordavam agora de visível exaustão. Pela primeira vez, o príncipe William, herdeiro do trono, não levava a coroa. Ele carregava a dor. E enquanto as emoções de William fervilhavam em segredo, outra figura da realeza, a mais inesperada, estava prestes a tomar uma posição que mudaria tudo. Durante décadas, o rei Carlos foi um mestre da contenção. Mas no momento em que se colocou junto à cama hospitalar de Catherine, algo dentro de si desfez-se. O que testemunhou obrigou-o a romper com a tradição real e a emitir uma ordem que abalou o palácio até os seus alicerces. Era para ser uma visita discreta. Um dos muitos gestos que Charles fazia nos bastidores, longe dos flashes das câmaras e das aparições cuidadosamente planeadas. Mas desta vez, foi diferente. Não esperava o que viu. O rosto pálido, a voz fraca. O medo silencioso que enchia a sala estéril. Catherine não precisava de falar. O seu estado falava por si. Nenhuma palavra o poderia fazer. E pela primeira vez numa longa vida real definida pela compostura, Charles não se podia esconder atrás de títulos ou tradições. Saiu da sala visivelmente abalado, o seu silêncio mais pesado do que qualquer coisa que já tivesse carregado. Nessa noite, em Clarence House, aconteceu algo sem precedentes. Uma reunião foi convocada não para discutir visitas diplomáticas ou deveres cerimoniais, mas para confrontar a ilusão em ruínas que o palácio trabalhara incansavelmente para manter. A sala estava repleta de assessores, conselheiros e Camilla Sell. Ao seu lado, o que se seguiu deixou todos atônitos. Charles, normalmente calmo e ponderado, esmurrou a mesa com força. A sala ficou congelada, e depois disse as palavras que ninguém esperava de um monarca. Chega de se esconder. Que o mundo saiba contra o que ela está a lutar. Camilla, sempre a estratega, tentou convencê-lo. Ela pediu cautela, lembrando-o da tendência do público para reagir de forma exagerada. Da responsabilidade da monarquia de parecer forte. Mas Charles já não estava interessado em aparentar nada. Ele tinha se cansado de fingir. A sua voz cortou a sala. Femme definitiva. Já não se trata de aparências, trata-se dela. Esta frase encerrou o debate. Pela primeira vez no seu reinado, Charles afirmou não só a sua autoridade, mas também a sua compaixão. Conselheiros de alto nível trocaram olhares. Aquele não era o Charles que conheciam. Isso era algo diferente. Algo desenfreado, algo humano. Aquele tipo de liderança genuína que não podia ser filtrada pelas estratégias mediáticas ou pelo medo institucional. E nesse momento, as linhas estavam traçadas. Alguns apoiaram a decisão. Outros temiam que isso desencadeasse o caos. Mas ninguém questionava a gravidade do que acabara de acontecer. O palácio mudara para sempre. E nos dias que se seguiram, aconteceu algo ainda mais inesperado. William, que estava em conflito com o pai há semanas, começou a vê-lo de forma diferente. Ambos tinham sido destruídos pela mesma verdade. E, pela primeira vez em anos, não eram apenas pai e filho, eram aliados. Juntos, começaram a elaborar o anúncio, não como figuras da realeza a divulgar um comunicado de imprensa, mas como homens de luto ao lado de uma mulher que ambos amavam profundamente. As reuniões passaram de tensas a focadas. Os diálogos foram reescritos. As palavras escolhidas com cuidado, não por diplomacia, mas para causar impacto. Ensaiaram o discurso a portas fechadas. Não porque procurassem a perfeição, mas porque sabiam que um passo em falso poderia causar pânico, confusão ou algo pior. A história de Catherine já não seria contada em sussurros ou meias-verdades. Seria dito com clareza, coragem e com a seriedade que merecia. Mas a decisão não veio sem consequências. Dentro do palácio, anunciava-se uma tempestade. Conselheiros que antes detinham um poder incontestável começaram a reagir. Temiam o precedente. Temiam a reação negativa. Mas, acima de tudo, temiam a verdade. E agora, essa verdade já não era um segredo, era um ajuste de contas. Mas mesmo com a verdade pronta a ser revelada, o que o público ainda não sabia era a arrepiante cronologia da deterioração de Catherine. Uma cronologia mantida em segredo durante demasiado tempo. Muito antes de o mundo começar a fazer perguntas, o palácio já tinha as respostas. O estado de saúde de Catarina não era novidade. Na verdade, tudo se vinha desenrolando silenciosamente nas sombras, despercebido, subestimado e ocultado pela estratégia da realeza. Tudo começou com um exame de sangue de rotina, nas últimas semanas de 2023. Apenas mais um exame de rastreio.
algo que Catherine já tinha feito centenas de vezes. Mas desta vez, algo estava errado. As irregularidades surgiam como pequenos indícios, facilmente ignorados por quem se recusasse a ver o quadro geral. Os médicos do palácio alertaram-nos, recomendando discretamente exames adicionais. Mas a resposta dos principais conselheiros foi cautelosa, até mesmo desdenhosa. Não vamos causar alarme desnecessário, terá aconselhado um deles. A prioridade, insistiam, era a estabilidade, a calma, o controller. Entretanto, Catherine já estava a sentir os efeitos. O cansaço não era apenas físico, era algo mais profundo. A sua energia tinha diminuído, o seu apetite escasso. Ela estava a emagrecer, mas ainda sorria em público. Assistia a reuniões, organizava eventos, gravava vídeos de divulgação. Por trás da sua elegância impecável, ela estava a desmoronar-se. E, no entanto, ela recusou-se a parar. Na sua mente, recuar significava render-se. E a entrega nunca fez parte do seu vocabulário. Ela desmaiou 2 vezes. A primeira vez foi num jantar privado de beneficência. Foi um acontecimento discreto, e os assessores rapidamente atribuíram o sucedido a uma enxaqueca, conduzindo os convidados para longe antes que alguém pudesse suspeitar da verdade. O segundo incidente ocorreu num hospital infantil, uma das suas causas mais queridas. Desta vez, ela quase desmaiou nos bastidores. A segurança resolveu a situação. A equipa manteve silêncio. A narrativa manteve-se intacta. Os médicos ficaram alarmados. Insistiram em obter respostas. Mais exames. Análises mais detalhadas. E, finalmente, a clareza chegou. Um diagnóstico que deveria ter parado tudo de imediato. Mas não parou. Não imediatamente. A decisão de manter isto em segredo foi tomada ao mais alto nível. Vamos esperar até depois das festas de fim de ano. Um conselheiro insistiu. Deixem-na descansar. Deixem o público acreditar que ela está a recuperar. O que não tiveram em conta foi a velocidade da doença. Ela não esperou. Não parou por questões de imagem ou tradição. Avançou. Silenciosamente. Agressivamente. Enquanto a monarquia debatia as manchetes, o corpo de Catarina travava uma guerra. William sabia que algo estava errado. Ele implorou-lhe que abrandasse o ritmo. Implorei aos assessores que reconsiderassem o silêncio. Mas, nesta altura, já era tarde demais. A imagem do casal real perfeito já estava a ser construída. As fotografias, as mensagens em vídeo, cada momento cuidadosamente cronometrado para manter a calma. Mas, nos bastidores, as fissuras aumentaram. As conversas tornaram-se tensas. As questões éticas eram debatidas em voz baixa. Alguns acreditavam que o público tinha o direito de saber. Outros temiam que a verdade mergulhasse a monarquia em crise. Com 2 figuras importantes, Carlos e Catarina, ambos a enfrentar problemas de saúde, a monarquia não sobreviveria à tempestade. Então, enterraram-na. Não por crueldade, mas por medo. O tipo de medo que faz acovardar até as instituições mais fortes. Disseram a si próprios que era temporário, que o tratamento poderia ser privado, que revelariam tudo quando chegasse à altura certa. Mas o cancro não se importa com o momento, e o estado de Catherine já estava para lá do ponto de contenção. Dentro das muralhas do palácio, as linhas estavam a ser traçadas. A confiança começou a ruir. Conselheiros que antes se mantinham unidos cochichavam agora à porta fechada, fazendo a si próprios a pergunta que ninguém ousava dizer em voz alta. Teria o palácio sacrificado a verdade de uma mulher para proteger a ilusão da coroa? E enquanto a instituição lutava para proteger a sua imagem, a pessoa no centro de tudo escolheu fazer o que nenhum membro da realeza alguma vez fizera: falar por si. Sem comunicado de imprensa do palácio. Sem assessores. Sem assessoria de imprensa. Apenas Catherine sozinha num jardim tranquilo, revelando uma verdade tão devastadora que paralisou o mundo. Durante 94 segundos, a realeza transformou-se em pura humanidade. E, nesse curto período, tudo mudou. O vídeo apareceu sem aviso prévio. Não fazia parte de um anúncio maior. Não havia música real nem emblemas oficiais. Era apenas ela. A sua voz era firme. Mas o peso do que ela dizia pairava em cada palavra. Ela confirmou os rumores que o palácio tentava abafar há semanas. Sim, ela tinha sido submetida a uma grande cirurgia. Sim, o exame revelou cancro. E sim, ela estava a fazer quimioterapia preventiva. Ela não usava jargão técnico nem frases rebuscadas. Ela falou com clareza e humanidade. Os seus olhos, as suas pausas, o seu tom de voz, tudo transportava uma sensação de finalidade. Ela agradeceu ao público pela paciência. Ela pediu privacidade. No entanto, por detrás de cada frase, havia algo mais profundo. Não parecia uma simples atualização. Parecia uma despedida. Sem drama, sem ruído. Um silêncio doloroso. Como se ela soubesse que a verdade que estava prestes a revelar teria um impacto estrondoso, mas que, em vez disso, precisava de ser sussurrada. A resposta foi imediata e avassaladora.
As plataformas de redes sociais entraram em colapso devido ao grande número de acessos. As hashtags de apoio a Catherine espalharam-se por todos os continentes. Os apresentadores de telejornais emocionaram-se ao ler a sua declaração em direto. As vigílias à luz das velas reacenderam-se nos arredores de Kensington e Windsor. De estudantes a chefes de Estado, foram enviadas mensagens de solidariedade aos magotes. Mas, no meio da avalanche de emoções, uma imagem em particular marcou a nação. William foi apanhado de surpresa. Os relatos confirmaram que não lhe tinha sido dito exatamente quando Catherine divulgaria o vídeo. Horas depois da exibição, durante um evento escolar, uma criança fez-lhe a pergunta que todos estavam a fazer. Como está a Catarina? E perante uma sala de aula cheia de alunos, Guilherme desabou. O seu rosto se fechou. Ele virou o rosto. E, pela primeira vez na sua vida pública, chorou abertamente, visivelmente, sem reservas. A imprensa, de forma invulgarmente respeitosa, optou por não divulgar as imagens. Até eles compreenderam que o que acabara de acontecer transcendia o espetáculo real. Catarina fez algo que nunca nenhum membro da realeza fizera. Ela destruiu a imagem de perfeição com a verdade. Abandonou a armadura cuidadosamente construída da coroa e apresentou-se como mãe. Esposa, uma mulher que enfrenta a sua maior batalha. E, ao fazê-lo, ela não enfraqueceu a monarquia, mudou-a para sempre. A sua vulnerabilidade não era uma falha. Tornou-se a própria força que a instituição há muito fingia ter. A aura de mistério cuidadosamente cultivada pela monarquia, construída ao longo de séculos, foi quebrada em pouco mais de um minuto. E, no entanto, o dano não foi destrutivo. Foi libertador. Eles próprios, numa figura real. Não através de títulos ou tiaras, mas através da dor, da coragem e da lucidez. Enquanto o mundo aclamava a sua bravura, dentro dos muros do palácio, uma nova guerra se travava. Uma guerra que questionava quem preencheria o vazio caso Catarina nunca regressasse. Enquanto a nação se lamentava, outros tramavam. O palácio deixou de ser apenas um local de luto e passou a ser um campo de batalha pela influência. E nem todos tinham os interesses de Catarina em mente. Enquanto o público acendia velas e rezava, enquanto mensagens de amor e solidariedade inundavam os canais reais, por detrás daquelas antigas muralhas, algo muito mais cínico se desenrolava. O vácuo criado pela ausência de Catarina despertara uma energia perigosa. Ninguém se atrevia a pronunciar a palavra substituto, não em voz alta. Mas as implicações eram claras nas conversas sussurradas. Os compromissos remarcados, a troca de papéis outrora sagrados e intocáveis. A realidade começava a impor-se para muitos dentro da instituição. E se nunca mais voltasse? E neste espaço de incerteza, o poder começou a mudar. Os membros do círculo íntimo de Camila, aqueles há muito habituados a operar nos bastidores, viram uma oportunidade única. Surgiram rumores sobre a expansão da sua presença pública mais uma vez. Fala-se em retomar funções de destaque, retomar aparições cerimoniais, intervir onde for necessário. A linguagem era cuidada. Os motivos? Não, nunca foi apresentado como ambição, mas sim como necessidade. Pode ver, mas os que estavam mais próximos de Catarina sabiam exatamente o que estava a acontecer. A princesa Ana não se deixou enganar. A Sophie também não era assim. Estas eram mulheres forjadas no cadinho do dever real. Leis não à estratégia, mas à verdade. Interromperam as conversas sempre que as encontravam. Numa reunião privada, Anne terá confrontado diretamente um conselheiro sênior, alertando que até mesmo mencionar a ideia de um substituto destruiria o que restava da confiança pública. Sophie seguiu o exemplo, alinhando com a crença de que a ausência de Catarina não era um vazio a preencher, mas um peso a respeitar. A coroa podia suportar um breve silêncio, mas não sobreviveria a uma traição disfarçada de protocolo. Mesmo assim, as manobras silenciosas continuaram. Os calendários foram revistos. As responsabilidades de patrocínio começaram a mudar. Certas aparições foram reatribuídas sob a justificação de continuidade. Tudo isto feito nas costas de William, até que ele descobriu. Quando o fez, seguiu-se a fúria. William deixou claro que não haveria substitutos, nem representantes, nem tentativas tímidas de quem tentasse ocupar o seu lugar. Ela não se foi embora, disse com firmeza durante uma tensa reunião de estratégia. E ela não deve ser apagada. Não era apenas uma linha. Era uma parede. Uma fronteira traçada em defesa da mulher, cuja própria identidade fundamentou a monarquia nesta nova era. Mas as palavras de William não foram suficientes para travar a corrente subterrânea de desconfiança que agora percorria o palácio. A instituição, outrora unificada, estava a desintegrar-se. Os lados estavam a formar-se. Uns agarravam-se à tradição, outros à imagem pública, e alguns poucos, discretamente, à humanidade de Catarina.
O equilíbrio de poder, tantas vezes gerido com precisão, oscilava agora de forma imprevisível a cada conversa à porta fechada. E nesta instabilidade, a confiança foi a primeira vítima. A lealdade começou a ruir. Os conselheiros passaram a desconfiar uns dos outros. As reuniões tornaram-se campos de batalha de subtextos e sabotagens subtis. Mesmo aqueles com boas intenções se viram a questionar quem seguir, em quem acreditar, enquanto o público, alheio à tempestade que se formava por dentro, continuava a lamentar e a rezar, sem nunca imaginar que, por detrás da grandiosa fachada do palácio, se iniciara uma guerra política. E quando tudo parecia perdido, Katarina volta a pronunciar-se. Trago notícias que ninguém ousava esperar. O mundo preparava-se para dizer adeus. Mas, então, num momento tão inesperado quanto milagroso, Katarina regressou não como a princesa de que se lembravam, mas como a mulher que jamais esqueceriam. O cancro estava em remissão. A esperança tinha regressado, mas o medo nunca desapareceu completamente. Chegou, silenciosamente, tal como a sua mensagem anterior. Outro vídeo, outro discurso curto e sem adornos. Mas, desta vez, houve uma mudança. O seu rosto, ainda mais magro do que antes, exibia uma resiliência serena. Agradeceu ao público mais uma vez, não por obrigação, mas com visível sinceridade. Ela reconheceu a demonstração de carinho. As mensagens, as vigílias. E depois vieram as palavras que chocaram o mundo. O tratamento dela tinha resultado. O cancro já não estava ativo. Ela estava, por ora, em remissão. Mas não se tratava de uma celebração. Não houve frases triunfantes nem promessas de rápida recuperação. A sua voz era pausada. O seu sorriso, embora caloroso, carregava o peso de alguém que sabia muito bem o quão frágil era esta nova paz. Ela não falava como alguém que tinha vencido. Ela falou como alguém que sobreviveu e que compreendeu que o caminho que tinha pela frente era ainda incerto. Especialistas médicos de várias estações rapidamente esclareceram o que a sua mensagem cuidadosamente insinuava. A remissão não é cura. É esperança, sim, mas é também vigilância. Significa que o pior já passou, por enquanto, mas não garante que a tempestade tenha terminado. E dentro do palácio, essa cautela moldou cada passo seguinte. Guilherme, embora aliviado, manteve-se ferozmente protetor. Insistiu que Katarina não regressaria às suas funções públicas a tempo inteiro. Ainda não. Talvez não por um bom tempo. As suas aparições seriam limitadas, privadas e inteiramente de acordo com os seus próprios termos. Não permitiria que a máquina da coroa a consumisse novamente. Ela já tinha dado o suficiente. Agora, precisava de se curar no seu próprio tempo. Fiel à sua palavra, Catherine regressou à vida pública não com alarido, mas de formas simples e íntimas. Visitou discretamente uma ala hospitalar. Participou numa reunião com a sua equipe de cuidados à primeira infância a portas fechadas. Sem fotógrafos, sem declarações, apenas presença. Frágil, mas presente. E depois chegou-se o momento que realmente quebrou o silêncio. Num pequeno evento escolar, Catherine foi vista ao caminhar de mãos dadas com os seus filhos. Não era um evento oficial. Não havia imprensa, nem órgãos de comunicação convidados. Mas uma única imagem captada por um pai e partilhada com um respeito discreto. Espalhou-se como fogo em palha seca. Não pelo que mostrava, mas pelo que significava. Catherine estava de volta. Não completamente, não em voz alta. Mas ela estava lá, segurando os seus filhos. Vivendo, respirando, curando-se. Aquele momento falou mais alto do que qualquer comunicado de imprensa. Não foi o regresso de uma figura da realeza, foi o reaparecimento de uma mãe que atravessou a tempestade e ainda se manteve suficientemente firme para guiar os seus filhos em frente. As pessoas choraram, não porque tivessem pena dela, mas porque viam nela algo de real, algo humano. Ainda assim, os sussurros nunca cessaram, nem mesmo dentro dos muros do palácio. Por detrás de cada reunião à porta fechada, uma pergunta permanecia tácita, mas sempre presente. E se tudo voltar a acontecer? E se este momento de bonança for passageiro? E como é que a monarquia se prepara para um futuro que agora sabe que pode desmoronar-se num ápice? Mas, mesmo enquanto o mundo respirava de alívio, o palácio sabia que esta viagem tinha reescrito tudo, do protocolo ao legado, e o impacto de Katarina estava apenas a começar. Katarina não só sobreviveu, como transformou o próprio coração da monarquia. O que começou por ser uma tragédia, tornou-se um ajuste de contas. Nos bastidores do palácio, as políticas mudaram. Fora deles, as pessoas viam a realeza não como símbolos, mas como almas. A sua dor transformou-se em força, e a sua história está longe de terminar. Durante gerações, a monarquia apoiou-se na ilusão, a imagem da força, a fachada da perfeição. A vulnerabilidade era escondida, editada ou apagada. Mas o sofrimento de Catherine expôs uma verdade que já não podia ser negada.
A doença não discrimina. Os títulos não protegem os corações da dor. E o silêncio, outrora utilizado para proteger, quase destruiu aquilo que a coroa afirmava defender. Nos meses que se seguiram à sua remissão, os conselheiros do palácio, muitos dos quais antes resistiam à transparência, viram-se obrigados a reescrever as regras. Foram elaborados novos protocolos de contingência, não só para transições de soberania, mas também para ausências prolongadas por motivos de saúde. As equipas de comunicação foram reestruturadas. Os briefings internos passaram a enfatizar a honestidade emocional em detrimento das táticas de relações públicas. Catarina obrigara o palácio a confrontar o seu próprio medo da fragilidade. E desse confronto nasceu algo raro, o crescimento. Mas a transformação não se limitou ao processo. Foi emocionante. O apoio global a Catherine não surgiu de uma reação isolada, mas sim de uma ligação. Ela mostrara ao mundo o que nenhum membro da realeza ousara fazer antes. Dor, incerteza e a coragem silenciosa de se manifestar no meio de ambas. Esta autenticidade redefiniu a forma como o público via a sua princesa. Já não era apenas uma figura em retratos impecáveis. Era real. E nesta realidade, ela tornou-se algo muito maior do que uma figura cerimonial. Ela tornou-se um reflexo de todas as pessoas que já tiveram medo, de todas as famílias que já esperaram junto a uma cama de hospital. Todos os pais que enfrentaram o inimaginável e ainda assim optaram por seguir em frente. O seu trabalho de beneficência, há muito conhecido pelo seu foco no desenvolvimento infantil e na saúde mental, tinha agora uma urgência ainda maior. Os seus bilhetes manuscritos para famílias que enfrentam batalhas médicas semelhantes, as suas visitas inesperadas a hospitais, a sua defesa discreta das reformas e a forma como a família real se liga ao público. Tudo isto começou a moldar uma nova narrativa. Uma relação que unia o dever real à empatia radical. Não uma demonstração de força, mas um propósito. Contudo, por trás da postura pública, momentos privados permaneciam marcados por uma dor silenciosa. Durante as semanas mais incertas da sua vida, Catherine terá escrito cartas pessoais a George, Charlotte e Louis, palavras que ela nunca pretendera que o mundo visse. Cartas saladas, guardadas, para serem abertas apenas se ela não regressasse. A última salvaguarda de uma mãe. Embora nunca confirmada oficialmente, a existência destas cartas acrescentou uma camada de emoção que poucos conseguiam ignorar. Esta não era uma doença abstrata. Foi um verdadeiro pesadelo, suportado com elegância, mas nunca sem consequências. Ora, Catarina não é vista apenas como uma futura rainha consorte. Ela é o centro emocional da monarquia. Não por causa da sua coroa, mas por causa da sua humanidade. A própria instituição que outrora reprimiu as emoções vê-se agora moldada por ela. A sua voz, antes vista como um eco da tradição, tornou-se uma força de mudança. Um lembrete de que o silêncio pode ser poderoso, mas a verdade, mesmo dolorosa, é mais forte. A monarquia emergiu transformada, e embora a estrutura permaneça, a sua essência mudou. Uma mulher que esteve à beira da morte regressou, não apenas com vida, mas com um propósito. E o palácio, agora forçado a reconciliar-se com o seu passado, começou a avançar, não apenas de cabeça erguida, mas de coração aberto. A sua jornada está longe de terminar. Mas uma coisa é certa, Catherine não regressou apenas. Ela reconstruiu. E, ao fazê-lo, ela pode ter salvo a alma da monarquia. Obrigado por assistir. Não se esqueça de gostar e subscrever. E vemo-nos no próximo vídeo.